Índices de referência. Então, para a gente entender se o nosso investimento está indo bem ou não, uma das coisas que a gente pode utilizar, e é muito utilizada pelo mercado, não só por mim, né? São os índices de referência. Nós precisamos compreendê-los um pouquinho. Então, para avaliar investimento, é muito comum o mercado comparar, né, esse investimento, ou a gente, nós, enquanto investidores, compararmos esses investimentos em relação a algum índice de mercado, tá? Então, dá uma olhada nesse exemplo, que é mais fácil de eu achar, né, e conseguir aqui compartilhar com vocês. Isso aqui é um print de uma lâmina de um fundo de investimentos aqui do Banco do Brasil. Eu nem estou falando bem ou mal de fundos. A única coisa que eu estou mostrando é que esse fundo de investimento, ele oferece às pessoas que já investem e aquelas que estão pensando em investir nesse fundo, uma análise da rentabilidade, mas não só mostrando a rentabilidade do fundo, que está aqui nessa cor azul, mas a rentabilidade desse fundo em relação a um índice de mercado, que nesse caso é o índice Bovespa. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é, só faz sentido, assim, lógico, eu posso comparar meus investimentos com qualquer índice, tá? Posso fazer isso. Mas, para saber a performance do meu investimento, seja ele qual for, é interessante, pelo menos a princípio, a não ser que alguma coisa te leve a fazer é, alguma coisa diferente disso, por algum outro motivo, mas o normal é que nós venhamos a comparar os nossos investimentos com algum indicador que tenha sentido dentro daquele contexto. Então, esse BB Ações, se ele está dentro do mercado de ações, esse fundo de investimento em azulzinho, faz todo sentido ele comparar a performance da rentabilidade desse fundo em relação ao índice Bovespa, que é um índice do mercado de ações. Faz todo sentido, ok? Então, o índice Bovespa é um índice de mercado. Para o nosso curso Renda Fixa Master, o índice Bovespa não é um índice que a gente vai utilizar. Por quê? Você pode comparar seu investimento em renda fixa com o índice Bovespa? Pode, mas não para avaliar necessariamente a performance, se aquele investimento em renda fixa está bom, porque é bacana que você compare com o índice de renda fixa, que você possa perceber se está ganhando ou acima ou abaixo do que a gente chama do mercado de renda fixa, com as suas mais diversas particularidades e classificações, tá? Ahn, e para renda fixa, ao invés de usar índice Bovespa, a gente pode usar Selic ou o que é muito mais comum, a utilização do CDI. CDI é um índice fácil que tem aí no mercado que a turma usa. Então eu peguei um outro fundo do Banco do Brasil de renda fixa, é um renda fixa Ativa Plus. Sei lá o que é esse fundo, mas vejam que esse fundo oferece para os seus cotistas e para quem tiver de olho, quiser entrar nesse fundo, ele oferece aqui um gráfico em que ele compara a rentabilidade do fundo, que é esse gráfico em azul, essa linha em azul, versus o CDI, que é um negócio chatinho, devagar e sempre para cima, como se fosse um tesouro Selic. Veja que esse fundo teve performance nesse período de análise, que dá aproximadamente um ano, performance pior do que o CDI. Isso nos traz a reflexão que também é possível que, em alguns momentos, esse fundo traga performances melhores do que o fundo DI, e tudo bem, tá? Então, são fundos aí ativos que a gente chama, a gente vai até discutir sobre isso ainda nesse bloco 4 de aulas. Mas, nesse exato momento, nos basta perceber que a gente pode comparar os nossos investimentos de renda fixa com índices de renda fixa. E de renda fixa, os que a gente já viu, e o mais comunzão da gente dar uma olhada é CDI, né? Ou Selic, a gente já fez essa pressuposição que Selic e CDI são
praticamente o mesmo valor. Eu estou dando o exemplo de um fundo porque eu tinha print para tirar da tela e facilmente mostrar para vocês que é super comum no mercado a gente olhar o desempenho da nossa carteira de investimentos com algum índice que faça sentido ali dentro daquele contexto. Tá bom? Aí, nós temos a Ambima. O que é a Ambima? Eu até peguei do site deles e coloquei aqui para a gente ler com calma e aí entendemos plenamente. Primeiro, é uma associação, tá? É um clubão. De quem? De entidades que pertencem ao mercado financeiro e mercado de capitais, tá? Bancos, bolsa, tudo aquela turma, corretoras, né? Então, a Ambima é uma associação que tem vários sócios ali, né? Participantes, digamos assim, desde 2009. E tem aí bancos, gestoras de fundos, corretoras de valores, distribuidoras, administradoras. Então, é uma organização e ele tem por objetivo representar, autorregular, e eu botei aqui informar, e eu botei esse informar um pouquinho maior porque eu deixei um link aqui para vocês, que eu vou até entrar nele. Então, é legal que vocês também saibam, né, achar algumas coisas, e a Ambima é um órgão legal tanto para a informação como para a educação, tá? Então, se a gente chegar aqui, deixa eu ver se eu. Peraí, só um pouquinho que eu cliquei no link errado. Que esse link aqui. Na verdade, era o Educar que eu queria ver, que é esse aqui, ó. Perfeito. Então, no site da Ambima, tem alguns cursos sobre mercado financeiro, tem e-books para baixar, tá? Então, eu falaria assim para vocês algum dia perder um tempinho para dar uma olhada se tem alguma coisa legal no site da Ambima que vocês possam ajudar na educação financeira de vocês. Eles têm trabalhos muito legais. E uma outra questão que a gente sabe, que eu estou falando que eu queria ressaltar aqui da Ambima, não é só o educar, que são esses cursos que eu mostrei para você, mas o informar. E dentro do informar, eles possuem alguns índices, que é o que a gente está trabalhando, não é? Qual que é esse bloquinho nosso é índices de referência, para que a gente possa comparar os nossos investimentos. Então, eles dão alguns índices, e o que a gente mais vai utilizar é um índice que a gente chama, que eu vou agora voltar a compartilhar aqui com vocês, que são os índices Ambima de renda fixa. Então, vamos dar uma olhadinha antes de a gente entrar aqui no índice exatamente. Deixa eu ajeitar as minhas coisas aqui. Então, o que que é o IMA? Que é esse índice da Ambima aqui que a gente vai ah, estudar daqui a pouquinho. O IMA, ele é o geralzão e depois ele tem alguns desdobramentos que a gente vai dar uma olhadinha. Mas o IMA, que é o índice de mercado Ambima, né? Ele é referência para investimentos em renda fixa. Poxa, isso que legal! Então, tem coisas que eu posso comparar meus investimentos de renda fixa com algum índice que é diferente de Selic e CDI. Porque Selic e CDI é um negócio pós-fixado. E se eu quiser comparar um investimento pré-fixado meu com um índice? Faz tanto sentido, até eu posso comparar com o CDI para saber se deu maior ou menor. Mas se eu quiser saber com relação à média dos pré-fixados do mercado, como que eu faço? Então, o índice de mercado Ambima, o IMA, ele acaba trazendo uma pesquisa geral de renda fixa e nos traz diversos índices. E olha o que eles falam. É uma das formas dos investidores acompanharem os desempenhos das próprias aplicações e avaliarem de forma comparativa com outros produtos disponíveis no mercado, que é o que a gente quer gerenciar, avaliar na parte de gerenciamento.
que o IMA, a Ambima procura estudar? Títulos públicos, tá? Então, ela não fica fazendo pesquisa com CDBs, LCIs e LCAs, mas veja, já é um índice muito legal. Isso significa que compõe dívida pública interna brasileira, significa que o indicador apresenta os mesmos papéis na proporção dividida e chama de gerado IMA. Para retratar essa variedade de títulos, são calculados diferentes indicadores. Então, o IMA, ele é uma média geral dos títulos públicos, considerando prefixados, IPCA e indexados a Selic. É uma média, tem uma metodologia que eles fazem para isso. Outra coisa que é muito importante, muito importante, que é mais uma curiosidade, eu acho que eu já falei para vocês nesse curso que quando a gente vai no Tesouro Direto, tem alguns títulos públicos. Mas o mercado de títulos públicos, que é 90 e cacetada por cento aí das transações de verdade, ele tem muito mais títulos, muito mais vencimentos, tá? E o IMA, ele trata de todos esses títulos aí, tá? Do mercado como um todo, não o que está lá no Tesouro Direto, que é uma pequena fração para a gente poder fazer os nossos investimentos, tá? Então, esses índices aqui, eles mostram os subíndices, né? Então, temos aqui o IRFM, é só título público prefixado. IRFM1 é prefixado com vencimento abaixo de 1 ano, ou seja, prefixado de curtíssimo prazo. IRFM1+, são prefixados com vencimentos acima de 1 ano. IRFMP2. Aí vai, IMAB. Aqui esse IMAB é de inflação, de PCA. IMAB5 é abaixo de 5 anos de vencimento dos títulos. IMAB5+, são com títulos acima de 5 anos. E assim por diante. Então, nós temos calculados pela Ambima índices que mostram o mercado de renda fixa como um todo, só prefixado, só IPCA, só Selic, e mesmo dentro assim de só prefixado, com menos de 1 ano, mais de 1 ano, e mesmo dentro do IPCA, com menos de 5 anos e mais de 5 anos, para você poder comparar o que você quiser naquele exato momento, né? Para poder utilizar desse índice para avaliar, por exemplo, a performance da sua carteira. E aqui do IMA, como se deu em pontos e tal, a evolução desse índice ao longo do tempo. Que esse é a média geral do mercado de renda fixa, que não tem nada a ver com Selic, assim, não tem nada a ver. Não é a Selic, não é o CDI, ele é uma média dos títulos públicos e cada um ele faz de uma certa maneira diferente para que a gente possa utilizar e avaliar os nossos próprios investimentos.